Graça e paz, amém? Não ouvi, amém? Que bom estar com vocês aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. E Ele não te trouxe aqui simplesmente por trazer. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. E eu quero trazer uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Deus esses dias tem me incomodado porque nós todos temos um chamado de Deus. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, não precisa abrir não, capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E ele continua dizendo: e vos designei para que vades e deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam para sempre. E quando nós lemos esse texto, a gente percebe que para que a gente tenha esse sucesso que Deus nos promete, que Deus nos dá, o que nós precisamos fazer verdadeiramente para que a gente tenha esse resultado? Se Deus nos deu, se Deus nos escolheu, se nos chamou, é porque Ele vê em nós capacidade, Ele vê em nós um chamado, algo específico na vida de cada um, para que a gente tenha um bom resultado. Mas às vezes a gente pergunta, por que nós não temos um bom resultado? E por que às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria? E por que esse resultado não tem sido assim tão grande na minha vida? Mas eu tenho certeza que por mais que a gente não consiga, ou por mais que ainda não se achegou esse resultado na minha, na sua vida, uma coisa a gente nunca pode é desistir, porque o chamado de Deus sempre vai estar na minha, na sua, na nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 2, versículo 8. Eu quero que nesta manhã a gente aprenda como construir essa vida de sucesso. Como ter essa vida de sucesso para que a gente possa ter um bom resultado, mediante tantas lutas, tantas adversidades. Mas o Deus que te chamou, com certeza Ele tem algo grande. Então, o Salmo de número 2, versículo de número 8, nós vamos estar aqui ministrando um tema contextual, então de repente não vai dar para você abrir todos os textos, mas fiquem atentos, para que você, talvez não dá para abrir os versículos, os capítulos que forem citados, talvez você tenha um hábito de marcar, mas se não marcar, não importa. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, que você possa estar pronto aí para ouvir. O versículo de número 8 do capítulo 2 do Salmo, ele diz assim: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, por tua posse. Curva sua cabeça só um instante, eu quero falar mais um pouquinho com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, e o chamado específico que o Senhor tem para cada um de nós é para fruto, é para resultado, é para vitória. Então que o Senhor nos abençoe ricamente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Construindo uma vida de sucesso. Eu creio que Deus não só nos chamou, mas também tem algo grande para que a gente tenha sucesso. Sucesso que eu estou dizendo não é somente financeiro, por mais que você quer conquistar algo na sua vida, nos seus negócios, mas enfim, em todas as áreas da nossa vida, é necessário que a gente entenda que Deus quer que a gente tenha uma vida de sucesso. Mas por que às vezes esse sucesso não acontece?
é porque nós precisamos aprender a responder a alguns desafios de Deus. Quais são eles? O primeiro que veio no meu coração, quando eu meditava nesse texto, é não olhar para as suas limitações diante de um grande desafio. Eu vou repetir. Não olhar para as suas limitações diante de um grande desafio. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 26, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada a que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que interessante. Não olhe para as limitações ou para as suas limitações diante de um grande desafio. Quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente percebe que havia uma luta no meio deles, por ser uma igreja também muito jovem, e com certeza haveria muitos problemas, coisas que hoje não acontecem no meio da igreja, é ou não é? Mas nós sabemos que os problemas que aconteciam com eles, talvez diferente dos dias de hoje, mas também nos dias de hoje acontece. E o Deus que nos chamou, aquele que te separou, Ele tem algo específico para a sua vida. Mas quando eu leio esse texto, e principalmente referente ao tema que Deus colocou no meu coração, não olhar para as nossas limitações, é porque às vezes enfrentamos problemas, lutas, adversidades, e esses problemas e essas adversidades com certeza tentam nos tirar do chamado, do propósito de Deus. Afinal de contas, o que Deus tem para mim e para você é uma vida de sucesso. Mas as limitações, principalmente que nós estamos tendo nos dias de hoje, elas vêm tirar a nossa fé, elas vêm abalar o nosso compromisso. Muitas pessoas, elas estão na igreja, ou ela está na igreja, por um problema que ela passa, por uma dificuldade que ela passa, isso se torna uma limitação na sua busca, no seu comprometimento, na sua perseverança. Então, vida de sucesso, coloca isso no seu coração, com o chamado que Deus tem para a sua vida, as limitações não podem parar você. Nós estamos aqui adorando a Deus, eu estava vendo, quando Ele louvou, nós éramos sujos, nós éramos pessoas que na realidade não poderíamos nem ser chamados por Deus, como dizem Romanos, mas na realidade Deus olhou para mim e para você e viu que independente do problema que eu tenho, independente da dificuldade que você tem, independente da sujeira, perdoa a expressão, que você vivia, independente da sujeira que eu vivia, Deus olhou para nós e disse assim: eu quero que você tenha uma vida de sucesso, algo diferente eu tenho para a sua vida. Quando você lê o livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, nós sabemos que era uma igreja portuária, uma igreja problemática, era um povo que na verdade vivia na prostituição, no pecado, havia desembarcação e a prostituição tomava aquele lugar. Se você ler o livro de Coríntios, você vai perceber que em certo momento Paulo orienta que as mulheres usassem o véu, porque a prostituta tinha o seu cabelo raspado, como os dos homens, e elas estavam se convertendo, e quando se entrava na igreja, provavelmente havia comentários, havia críticas. Chegou uma prostituta, chegou alguém que não deveria estar no nosso meio, mas Deus tinha um chamado para a vida dela. O sucesso que ela achava que ela estava tendo no mundo do erro, do pecado, Deus tinha um sucesso melhor para a vida dela, na presença dEle. Por mais que as pessoas limitavam ela, dela ter um compromisso com Deus, Paulo disse: é melhor que você usa o véu, até que o cabelo crescesse.
e talvez não tivesse tanta diferença. Entenda uma coisa no seu coração, no nosso coração, eu creio que como tinha as lutas, as adversidades naquela época, hoje a gente chega na igreja com um chamado de Deus, mas a maioria das vezes se levanta limitações para impedirmos de sermos pessoas de sucesso. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta. Talvez você está aqui adorando a Deus, talvez você está aqui buscando a presença de Deus, você chora, mas só você sabe o momento difícil que você enfrenta, só você sabe as limitações que têm chegado na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, na sua empresa, enfim, coisas que vêm limitar você, mas coloque algo no teu coração nesta manhã, o Deus que te chamou, Ele te chamou para você ter uma vida de sucesso. Posso ouvir um amém? Talvez você precisa ter sucesso no teu chamado ministerial, e às vezes ele te limita, porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, e Satanás sempre coloca no coração das pessoas que ele não é capaz. Talvez quantas vezes nós falamos aqui do PGD, eu já vi o bispo Éder falando, trouxe umas ministrações esse tempo atrás, da importância da igreja, o compromisso da igreja. E às vezes nós falamos de PGD, de estar ensinando a palavra de Deus, mas nós sabemos que às vezes a maioria das pessoas, elas se limitam pelo medo. Eu quero te trazer uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Quando Deus te levantou, é para que você fosse fazer a obra do Senhor, como disse aqui o irmão na abertura. Evangelizar, levar a palavra de Deus, mesmo que o medo venha, mesmo que a preocupação venha, só que você tem que ter uma palavra no seu coração. O livro de Mateus capítulo 10, versículo 20, ele diz assim: não sois vós que fala, mas sim o Espírito Santo de Deus que fala em vós. Quando você dá um passo de fé, Deus vai fazer com que você tenha sucesso. Porque Ele, por mais que você vá com medo de discipular, por mais que você vá com medo de falar da palavra de Deus, quando você chega lá, o Espírito Santo usa a sua boca, Ele coloca coisa no seu coração que você nunca imaginava falar, e quando você sai de lá radiante, dizendo assim: meu Deus, como saiu tanta coisa, nem eu imaginava falar tudo isso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não te chamou simplesmente por chamar, Deus te chamou para que você seja um instrumento, um canal de bênção nas mãos dEle. Então a limitação não pode impedir o teu ministério, não pode impedir o teu sucesso, não possa impedir os teus negócios. Nunca desista dos teus sonhos. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Aleluia. Quando Josué, eu gosto muito do livro de Josué, no capítulo 1, a gente percebe que ele recebe uma palavra profética da parte de Deus, que Moisés tinha sido morto e que ele tinha que assumir a responsabilidade. E eu imagino a preocupação de Josué, eu imagino o medo de Josué, eu imagino a ansiedade de Josué. Eu creio que se ele fosse no médico, com certeza teria que tomar um remédio antidepressivo. Mas não, Josué confiou no Senhor, e Deus disse para ele assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, no versículo 9 do capítulo 1, mas ele nos ensina que antes, no versículo 7, no versículo 8, se eu não me engano, ele disse que ele tinha que cumprir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e ele ia ter sucesso, ele ia ter um resultado. É tanto que quando a gente chega no último capítulo de Josué, capítulo 24, no versículo 15, ele chama ali, reúne o povo e diz para eles: olha, eu não sei quem vocês querem a servir, aos seus pais que já morreram, aos heteus, aos hebreus, aos saduceus, enfim, todo tipo de eus, mas ele olha para aquele povo e diz assim: Josué capítulo 24, versículo 15, ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atitudes que ele teve diante das limitações fez com que ele tivesse sucesso. Então, sucesso, para que a gente consiga, ou conquista, ou alcance, tem que haver um princípio de atitude, não importa as limitações que venham. Amém, irmãos? A segunda coisa que eu quero que você aprenda para que a gente possa ter sucesso nesses desafios de Deus, lembre-se que o Senhor é que te fortalece para conquistar.
Posso ouvir um amém? Hebreus 4,13, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito comum de ser usado, e por muitas vezes, eu costumo dizer, cola-se na geladeira. Hoje não tem mais esse hábito, mas antigamente se colava nos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Colava-se na cabeceira da cama, tinha, sei lá, qualquer coisa, para que ficassem lendo esses versículos. Mas o que a gente precisa entender, que todas as promessas, elas fazem parte da vida do cristão. O que nós precisamos tomar posse, é que se Ele nos fortalece, e se a palavra é que vai fazer com que a gente vença, a gente precisa ter esse compromisso com Deus. Então todas as promessas, elas fazem parte da vida do servo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então essa é uma promessa que tem que tê-la constantemente na sua vida, mesmo que você passe por situações difíceis, mesmo que você passe por um momento que você acha que não vai dar. Olha que interessante, se você conseguir abrir em Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 13, às vezes nós falamos assim, Paulo foi um homem que realmente teve um sucesso, mas quando a gente lê Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ele testifica também os momentos difíceis que ele passou. O versículo de número 10, por favor, abra aí, sua Bíblia de papel, ou seu celular, mas diz assim a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Olha que interessante, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, vida de sucesso, como Paulo estava testificando em Filipenses 4,13, que tudo posso naquele que me fortalece, mas ele não falava aquilo simplesmente por falar, ele sabia dos momentos difíceis que ele tinha passado. Então, lembre-se que o Senhor é que te fortalece, é Ele que vai te dar força. Aí no versículo 12 ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quando a gente fala de vida de sucesso, e lembrar que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, para a gente conquistar, entenda uma coisa, queridos, às vezes você congrega, e sempre tem alguém perto de você. Não é errado quando você precisa de uma ajuda, e você tem sempre alguém para você ligar, um irmão, um obreiro, uma irmã, principalmente o pai na fé, a mãe na fé. O que é pai na fé, mãe na fé, pastor? É aqueles que te evangelizaram, que te trouxe para a presença de Deus. Então, querendo ou não, você tem uma proximidade com ele ou com ela. Sim, nos momentos difíceis, é bom que você procure essas pessoas, porque ela vai te dar um conselho à altura. Nunca procure alguém que não tenha um conselho bom. Mas uma coisa eu quero que você entenda: nem sempre essa pessoa pode te atender, nem sempre essa pessoa pode te dar uma resposta. O que Paulo estava ensinando à igreja de Filipos era o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nos momentos mais difíceis que eu estive, em prisão, em momentos que talvez ninguém poderia me ajudar, ou que ninguém tinha o mesmo nível espiritual que eu, mas tinha um comigo, que independente da circunstância, independente da pobreza, independente da fome, independente da assolação que eu tive, ele sempre pôde me ajudar, é o Senhor. Então não deixe esse tipo de limitação impedir o teu sucesso. Por quê? Porque às vezes a gente vai procurar alguém, uma ajuda, e não consegue, vai buscar um conselho e não consegue, uma palavra de ânimo que você queria, você não consegue. Quantas vezes você talvez está passando uma luta e não veio à igreja, e de repente você espera que alguém te liga: o pastor nem lembrou de mim, ninguém lembrou de mim, a irmã que me trouxe para a igreja, o irmão que me trouxe para a igreja,
igreja nem sequer ligou para mim. Deixa eu te dar uma notícia, por mais que você não receba um tipo de ligação, te trazendo um ânimo, te trazendo uma força, mas Deus é que te fortalece. Espera nele. A gente precisa aprender a viver dentro da força de Deus. É muito bom quando a gente lê as cartas paulinas e a gente fala, como eu gostaria de ser como Paulo, mas você já passou o que Paulo passou? Você já enfrentou o que Paulo enfrentou? A maioria das cartas paulinas, ele estava no cárcere. Lembra de Atos capítulo 16, quando ele estava ali naquela prisão? E ao invés de murmurar, criticar, falar mal, o que a Bíblia fala que ele estava fazendo com Silas? Louvando a Deus, a ponto de aquele lugar se desabar. Aquilo não limitou o seu compromisso com Deus, aquilo não limitou a força que ele tinha no Senhor, porque ele sabia que quem fortalecia ele era o Senhor. Então, quando você lê esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, vigia. Porque às vezes a gente nem passou o que Paulo passou e a gente acha que está sendo fortalecido, independente da luta, da adversidade. Creia, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força. E talvez você está aqui nessa manhã dizendo, como eu preciso dessa força, como eu preciso dessa ajuda. Ninguém olha para mim, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou enfrentando, mas coloque uma coisa no seu coração, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está enfrentando, os momentos difíceis, o choro que às vezes você tem lá no banheiro, escondido de todo mundo, para ninguém ver você chorando. E quando você sai de lá, você sai com o rosto assim, sorridente, por quê? Porque você não quer que a família veja, você não quer que os amigos vejam, e é nesse momento que você levanta a sua cabeça e diz assim, eu creio no Senhor porque Ele me fortalece, e por mais que as limitações e os problemas estão te assolando, creia, Deus vai te dar força, e você vai vencer em nome de Jesus. Pastor, como que eu tenho uma vida de sucesso? Nunca olhe para as suas limitações, mas creia, o Senhor é que te fortalece. E eu quero te trazer mais um tópico para que você aprenda nesta manhã como ter essa vida de sucesso. Use as armas da luz. Use as armas da luz para alcançar os grandes desafios. O que isso nos ensina? 2 Coríntios, capítulo de número 10, estamos juntos? Eu sinto Deus falando neste lugar, não sei você, há uma unção de Deus que Ele quer tocar na tua vida. Talvez você está aqui, pastor, eu já sei de todas essas lutas, mas talvez você não está enfrentando o que alguém está enfrentando. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Militar quer dizer lutamos. Porque as armas da nossa milícia, das guerras no caso, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nosso sofisma. Sofisma quer dizer argumentos falsos, ok? E em toda altivez, presta atenção no versículo 5, e em toda altivez, elevação, sabedoria, que se levante contra o conhecimento de Deus, é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A terceira coisa que eu quero que nós aprendamos nessa manhã, como ter uma vida de sucesso, é usar as armas da luz para alcançar os grandes desafios. Aqui Deus nos mostra duas armas fundamentais na vida do cristão. Primeiro, o conhecimento de Deus. Só tem vida de sucesso quem busca conhecimento. Se você não buscar conhecimento da palavra do Senhor, não vai ter força para vencer.
A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não tiver conhecimento da verdade, como vai ter sucesso? Conhecimento é algo que faz com que a gente se fortaleça a cada instante. Pastor, eu estou enfrentando um problema conjugal muito grande. Será que tem alguma palavra na Bíblia? Tem. Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante, vai te mostrar como ter um lar abençoado, princípios da esposa, princípios do esposo, atitudes que precisam ter. Então, vida de sucesso só tem quem conhece a palavra de Deus. Se não buscar conhecimento, quando vir uma luta, quando vir um problema, quando vir uma dificuldade, você não tem aonde apoiar. Amém? O problema de muitas pessoas é que elas têm tantos problemas e elas só esperam dos outros, não espera. Busque na palavra. Busque conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra de Deus, ele vai fazer com que nós tenhamos sucesso. Ela é que vai fazer com que você chegue aonde você tem que chegar. Quando a gente lê Jeremias 11, 29 e 11, ele diz assim: eu que sei que pensamentos tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um fim maravilhoso para nós, mas se a gente não buscar conhecimento, a gente quer ter bom resultado, mas não ora. Eu me lembro da última ministração que o bispo teve aqui para a liderança, foi uma bênção. Ele falou que hoje há uma certa dificuldade de evangelizar, uma certa dificuldade de levar a palavra, mediante tudo que nós estamos vivendo. Afinal de contas, estamos cessando, a máscara já caiu por terra. Mas coloque uma coisa no seu coração: se não houver oração, se não houver vida de oração, não tem resultado. A oração é o único meio que você tem diálogo com Deus. Então orar faz com que você se sinta fortalecido. A Bíblia fala em Filipenses 4:19, orar sem cessar. 4:17, perdão. Orar sem cessar. Então Paulo ensina a igreja, há uma necessidade de oração. Mas a gente quer ter uma vida de sucesso, mas não ora. A maioria da igreja é os crentes 6 horas. Já conhece o crente 6 horas, irmão? Alguém conhece o crente 6 horas? Ele vê um irmão: você ora por mim? Não, 6 horas por mim. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Você tem que deixar de ser esse crente 6 horas. Você tem que deixar de ser esse crente que pede para que os outros orem. Você precisa colocar o seu joelho no chão e fazer um clamor a Deus. Você sabe dos seus problemas, tem muitas coisas que alguém possa orar por você, possa interceder por você, mas só você sabe do que você está passando. Então coloque o seu joelho no chão, clame a Deus, e aí você vai ver 2 Crônicas 7,14 se cumprir na tua vida, que ele disse: o teu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu o seu clamor. Mas tem que ser você, não é o irmão. Não adianta. Vocês oram para mim? Sim, eu posso orar, interceder por você, mas só no teu íntimo você sabe o que falar. Pastor, eu já não sei nem o que mais falar. Só de você ajoelhar, chorar, Deus conhece. Eis que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Deus tem pensamentos bons e Ele sabe das suas lutas, das suas adversidades. Mas se você não orar, se você não falar: mas dizem que Deus conhece tudo, conhece, antes que eu fale alguma coisa, mas Ele quer ver a sua atitude. Dá um passo de fé, atitude que vai fazer a diferença na sua vida. Então busque conhecimento, essa arma é necessária, conhecimento. E a segunda arma que Deus nos dá, para que a gente tenha uma vida de sucesso, a arma da luz, é obediência. Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejais somente ouvinte, mas praticante.
Obedecer a palavra de Deus. O resultado vamos ter quando a gente obedece. Teve uma quarta-feira que eu ministrei lá em Batatais, em Mateus 11, 28. Alguém conhece Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Ou o problema de muitas pessoas? É que elas querem vir ao Senhor. Só vir. Deus está te convidando, Deus está te chamando. Mas quando você continua lendo, Ele diz assim: aprendei de mim. Não é só vir. Se você vir, Ele quer tirar o cansaço, a fadiga, aquilo que te assola. Mas se você não aprender dEle, não obedecer o que Ele vos ensina, pode ter certeza, não vai ter resultado. Sabe por que muitos crentes não conseguem se afirmar? Sabe por que muitos crentes não conseguem ter uma vida de sucesso? Porque a primeira luta ele desiste, o primeiro problema ele já foge. Irmãos, não coloque no seu coração, eu creio assim que todos os problemas que vêm na vida da gente, não é para nos tirar da presença de Deus, e sim para nos firmar mais, para a gente buscar mais. Porque eu vejo assim, a maioria dos crentes, quando está tudo bem, eles esquecem de orar, eles esquecem de jejuar, mas aí de vez em quando vem um problema, e aí o que a gente faz? A gente procura orar mais, a gente procura jejuar mais. Então problemas na vida da gente, eles não vêm para nos assolar, ou para nos limitar a nossa vitória, o nosso sucesso. Ele vem para que a gente se fortaleça. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Isaías 55, 6. É importante que a gente tenha esse compromisso com Deus. Amém, igreja? Eu vou encerrar. Não se acomode. Quarta coisa que eu quero que você aprenda nessa manhã: não se acomode com o que já alcançou. Sempre irá nos desafiar a alcançar voos mais altos. Eu quero que você abra, por favor, o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, logo depois da capa, amém, irmãos? O capítulo 13, por favor. Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém, irmãos? A quarta coisa que eu quero que a gente aprenda como ver esses desafios de Deus para ter uma vida de sucesso, é não se acomode com o que você já alcançou, com o que você já conquistou. Por quê, pastor? Deus sempre irá nos desafiar a alcançar algo mais alto, voos mais altos. Nós precisamos aprender que a vida cristã é de desafios, é desafios em cima de desafios. Se você não buscar desafios, você morre espiritualmente. O que mais tem dentro das igrejas são pessoas mortas espiritualmente. Aceitou Jesus, crê em Deus, tem tudo para ser uma bênção, mas estão frias, deixaram de buscar algo, fazer algo. Então é importante que a gente busque isso, e principalmente no momento em que nós vivemos. Essa pandemia veio para jogar um balde de água fria. Eu me lembro que agora mesmo que eu cheguei, alguém chegou perto da pastora: será que agora a gente pode abraçar? Olha qual que é a estratégia de Satanás. Ele fez com a igreja, o que a Bíblia fala no Salmo 133, com bom e com suave que os irmãos vivam o quê?
em união, fez de tudo para distanciar os irmãos, para separar os irmãos. Não pode, a paz, irmão, você está bom, irmão? O irmão vem, não, aleluia, glória a Deus. É assim ou não é? Nós descemos do carro e a pastora olhou para mim e falou assim: parece que está faltando alguma coisa em mim. Ela falou: não é a máscara. Sabe, amados, essas coisas acontecem. Então qual que é a estratégia dele? É fazer com que a gente é fazer com que a gente desanima. Eu não sei aqui, espero que aqui não tenha acontecido isso, mas em Batatais, depois da pandemia, nesse momento, nesse período de pandemia, quando nós voltamos, nós ficamos 6 meses com a igreja fechada. Quando nós voltamos, achamos que ia lotar a igreja. Por quê? Porque o povo ia buscar mais a Deus, o povo ia assumir um compromisso mais com Deus. Pelo contrário, voltou-se muito pouco. Cadê os sonhos? Cadê os projetos? Cadê a busca? Então nós precisamos entender que a vida cristã é de desafio. Esse é um desafio. E aí, nós vamos desanimar? Não, vamos continuar em nome de Jesus, vamos perseverar até o fim, aleluia. Mateus capítulo 10, ele fala assim: aquele que perseverar até o fim receberá o quê? A coroa da vida eterna. Se você quer vitória, se você quer chegar à glória, você tem que perseverar, não desanime. Então nós precisamos entender que como cristão nós temos essa vida. E olha que interessante, quando nós lemos esse texto, talvez para Abraão fosse impossível ter toda essa promessa que Deus lhe prometera, mas não para Deus. Talvez tem coisas que você tem no seu coração que, olhando aos olhos carnais, é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Deus sempre tem coisas maiores para nós. Abra comigo Isaías 55. Vocês estão entendendo, igreja? Isaías 55, versículo 8. Não se assuste, eu sou um pouco mais eloquente. O vosso bispo, ele é mais tranquilo no falar, é ou não é? O bispo Éder. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, 8. Tome posse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então não se acomode diante do que você já conquistou. Deus tem algo maior para você. Deus tem coisas grandes para você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado, já ia te convidar. Teve revelação. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Eu não sei como você está aqui nesta manhã. Aleluia. Mas talvez você tenha enfrentado algumas circunstâncias difíceis na sua vida. E isso tem te limitado a buscar, a se compromissar maior com aquilo que você tem da parte de Deus para a sua vida. Quais são os seus projetos? O que você tem para a sua vida? Não esqueça, Deus quer te dar uma vida de sucesso. Deus quer trazer algo grande na sua vida. Mas você está aqui nessa manhã dizendo: só eu sei, pastor, o que eu estou enfrentando. Só eu sei, bispo, as lutas, a dificuldade que eu estou passando. E olha, eu confesso que está sendo difícil. Eu quero te dizer que Deus quer tocar na sua vida de uma forma diferente, não como Ele nunca tenha tocado, não como nunca Ele tenha te olhado, não porque é diferente, mas Ele quer fazer de você um homem, uma mulher com sucesso. Ele não te chamou simplesmente por chamar,
Ele não te chamou simplesmente para que você o aceitasse, simplesmente que você viesse fazer parte de uma igreja, de uma denominação, ou se tornasse um evangélico ou um crente. Pense você da forma que você quer pensar, mas o que Deus quer que você tenha nesta manhã no seu coração, entenda, Ele quer te dar a vitória, filho. Ele quer te dar a vitória, filha, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Há uma unção de Deus neste lugar, e ela quer tocar em você aonde você estiver. Espírito Santo, eu te convido para que você toque nestas vidas, elas sejam fortalecidas pelo Senhor. Não importa o que assolam elas, não importa o que gera preocupação, mas o Senhor vai testificar na vida delas que o Senhor é Deus sobre toda luta, sobre toda adversidade, e o Senhor vai dar a cada um uma vida de sucesso. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão direita. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos, e que todos digam amém. Que todos tenham um domingo abençoado em nome de Jesus, e uma semana cheia de vitória. Vem encher esse lugar, eu te dou.